Gênesis capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó e o abençoou. E lhe deu a seguinte ordem: Não queis com nenhuma moça daqui de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique na casa do seu avô Betuel e queis com uma das filhas do seu tio Labão. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes para que de você saiam muitas nações. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Foi assim que Isaque mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Esaú ficou sabendo que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado para a Mesopotâmia a fim de casar ali. Também soube que, quando o pai o havia abençoado, tinha mandado que não casasse com nenhuma mulher do país de Canaã. E ficou sabendo que, obedecendo ao pai e à mãe, Jacó havia ido para a Mesopotâmia. Então Esaú compreendeu que o seu pai não via com bons olhos as mulheres de Canaã. Por isso foi até a casa de Ismael, filho de Abraão, e casou com Maleite, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de Isaque, o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo e disse: Este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Gênesis capítulo 29. Jacó continuou a sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente, ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Quando todos os pastores se ajuntavam ali com os seus animais, então tiravam a pedra para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos. Sim, disseram. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: Ainda é dia, e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: Não podemos. Temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi, e tirou a pedra da boca do poço, e deu água para os animais.
Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar. E disse: Eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou, e beijou, e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido, e aí Labão disse: Sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Jacó ficou na casa do seu tio um mês inteiro. Aí Labão disse: Não está certo você trabalhar de graça para mim só porque é meu parente. Quanto você quer ganhar? Acontece que Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Leia, e a mais moça, Raquel. Leia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita de rosto e de corpo. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, respondeu: Trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: Eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho. Fique aqui comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos para poder ter Raquel. Mas, porque ele a amava, esses anos pareceram poucos dias. Quando passaram os 7 anos, Jacó disse a Labão: Dê-me a minha mulher. O tempo combinado já passou, e eu quero casar com ela. Labão deu uma festa de casamento e convidou toda a gente do lugar. Mas naquela noite Labão pegou Leia e a entregou a Jacó, e ele teve relações com ela. Labão tinha dado a sua escrava Zilpa a Leia para ser escrava dela. Só na manhã seguinte Jacó descobriu que havia dormido com Leia. Por isso foi reclamar com Labão. Ele disse: Por que o Senhor me fez uma coisa dessas? Eu trabalhei para ficar com Raquel. Por que foi que o Senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui na nossa terra não é costume a filha mais moça casar antes da mais velha. Espere até que termine a semana de festas do casamento. Aí, se você prometer que vai trabalhar para mim outros 7 anos, eu lhe darei Raquel. Jacó concordou, e, quando terminou a semana de festas do casamento de Leia, Labão lhe deu a sua filha Raquel como esposa. Labão tinha dado a sua escrava Bila a Raquel para ser escrava dela. Jacó também teve relações com Raquel, e ele amava a Raquel muito mais do que amava a Leia. E ficou trabalhando para Labão mais 7 anos. Quando o Senhor Deus viu que Jacó desprezava Leia, fez com que ela pudesse ter filhos, mas Raquel não podia ter filhos. Leia ficou grávida e deu à luz um filho, e pôs nele o nome de Ruben. Ela explicou assim: O Senhor viu que eu estava triste, mas agora o meu marido vai me amar. Leia ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Simeão. E disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e por isso me deu mais este filho. Leia engravidou ainda outra vez e teve mais um filho, a quem chamou de Levi, pois disse assim: Agora o meu marido ficará mais unido comigo, pois já lhe dei 3 filhos. Leia ficou grávida mais uma vez e teve outro filho. A esse deu o nome de Judá e disse: Desta vez louvarei a Deus, o Senhor. Depois disso não teve mais filhos. Gênesis capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja da sua irmã Leia e disse ao marido: Dê-me filhos, senão, eu morro. Jacó ficou zangado com Raquel e disse: Você está pensando que eu sou Deus? É ele quem não deixa você ter filhos. Então Raquel disse: Aqui está a minha escrava Bila, tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim, Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse: Este menino vai se chamar Dan porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse: O nome deste menino será Naphtali porque lutei muito contra minha irmã e venci. Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa a Jacó para ser sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então Leia disse: Que sorte! Este menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E Leia disse: Como sou feliz! Agora as mulheres dirão que sou feliz. Por isso o menino se chamará Azer.
Um dia, no tempo da colheita do trigo, Rúben foi ao campo. Ali achou umas mandrágoras e as levou para Leia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Leia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Leia respondeu: Será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandrágoras que o meu filho me deu? Aí Raquel disse: Vamos fazer uma troca. Você me dá as mandrágoras, e eu deixo que você durma com Jacó esta noite. De tardinha, quando Jacó chegou do campo, Leia foi encontrar-se com ele e disse: Esta noite você vai dormir comigo porque eu paguei para isso com as mandrágoras que o meu filho achou. Naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu a oração de Leia, e ela ficou grávida e deu a Jacó um quinto filho. Então Leia disse: Este menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Leia engravidou pela sexta vez e deu a Jacó mais um filho. E disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. Por isso ela pôs nele o nome de Zebulon. Por último Leia teve uma filha e lhe deu o nome de Dina. Então Deus lembrou de Raquel. Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto. Na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados, ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou, dizendo: Está bem. Aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chupo, de amendoeira e de plátano e descascou-os, fazendo aparecer listas brancas. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros onde iam beber. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. E, como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando-o dos animais de Labão. Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos das árvores na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mas na frente dos animais fracos Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas e cabras, escravos, escravas, camelos e jumentos.